Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, vamos mais uma vez aqui no canal continuar com os reviews semanais dos capítulos de Boku no Hero Academia, indo para esse capítulo 417, que bom! Um tanto quanto polêmico, digamos assim, por questão de erros de Nana Shimura, de All Might, de Gran Torino, mas principalmente pelo roteiro um tanto quanto burro, se a gente parar pra pensar, do criador, do autor do mangá, o senhor Kohei Horikoshi. Fora, é claro, também um elogio em relação a certa coisa que eu achei até que bem desenvolvida. A conclusão eu achei boa, mas o meio ali foi bem ruim de certas formas em alguns aspectos. Eu vou explicar tudo isso e muito mais de acordo com o decorrer do vídeo. Mas antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais em relação a esse capítulo do mangá de Boku no Hero, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então espero imensamente que gostem desse vídeo, que então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo vendo a tentativa, na verdade mais o sucesso do Deku quebrar a barreira do Shigaraki, aquela barreira grotesca de dedos que o vilão havia criado. O Midoriya começa a romper conforme a gente vê uma explosão gigantesca dessa armadura estranhamente bizarra e grotesca do Shigaraki se destruir com a explosão de vários e vários dedos de tudo pra quanto lado a gente vê voando. E também o drone ali da Mei, que estava observando a própria luta, começa a ter dificuldades de gravar tudo isso, enquanto várias pessoas que estão observando a transmissão da luta se perguntam o que raios está rolando. Enquanto aquele fã número 1 do Endeavor, que basicamente é uma puta de uma referência ao Natsu lá de Fairy Tail, o próprio design, e ele é um herói que tem poderes de fogo, essa ligação e tudo mais, se perguntando se Izuku Midoriya rasgou os dedos e se enfiou dentro da defesa do Shigaraki. A gente mesmo vê, diante de todo esse cenário caótico, Midoriya conseguindo acertar em cheio um soco contra o Shigaraki, fora também várias e várias luzes acertando ali aquela alma, esse núcleo denso de chumbo que é ali a mente barra a alma do Shigaraki. Só que o ponto é de que, bom, a gente já viu que o segundo portador ali, o Kudoji ali, o Shinomori, que tem um sensor de perigo, foi roubado, o En foi nos capítulos passados, agora também vemos de que o Yoichi, o primeiro portador, o Bruce, o terceiro portador, o Banjo, que tem os chicotes negros, e o próprio All Might foram transferidos para o Shigaraki. Só que a única que sobra nesse momento é a Nana Shimura. O que faz agora com que o Midoriya tenha apenas uma única individualidade do One for All, que é o flutuar. Claro, além também de todos os atributos físicos absurdamente absurdos que o One for All confere, mas a própria Nana, diante dessa situação tentando ao menos entender por que só ela foi repelida. Só que é nesse momento que ela lembra das palavras do Shigaraki, que falou lá na guerra de Jakku, que ela pode ficar bem tranquila chamando-a de vovó, porque ele também a odeia muito. Ele mesmo ali falando aquilo pra Nana, ela agora começa a entender de que não é porque ele lhe odeia. A culpa dela não ter conseguido entrar dentro do núcleo ali dessa alma do Shigaraki aparentemente é por conta da própria fraqueza dela. Enquanto ela começa a se lembrar das memórias de quando ela abandonou o seu filho para ir na luta contra o All for One, o pequeno Kotaro, pedindo para que a sua mãe não vá embora, enquanto ela vê de que essa é a sua fraqueza.
quando a gente vê o título do capítulo 417, intitulado Shimura, que basicamente é a verdadeira revelação de que ela não conseguiu ir, não porque o Shigaraki ou qualquer outra pessoa impediu ela, mas por medo do que ela iria poder causar no Shigaraki, porque ainda assim, querendo ou não, ele está com o Tenko e ele é o neto dela e ela tem muita, mas ao mesmo tempo mais culpa ainda é do autor, mas ela ainda tem uma certa culpa em tudo que aconteceu no passado do Tenko, por conta do que aconteceu com ela na luta contra o All for One, a morte dela, o fato do que aconteceu com o filho dela e a criação que ele acabou não tendo, mas especificamente criaram ali o Shigaraki. E ela tem medo de encarar diretamente o seu passado e o futuro que ela fez aqueles que ela ama passar. Mas a gente então muda de cenário, entrando nos vestígios ali, nas memórias do Shigaraki, quando Midoriya, com a sua roupa de estudante da UA, encontra-se diante da residência da família Shimura. Na hora que ele iria apertar uma campainha, uma estranha voz surge, perguntando por que ele quer saber. O que vai mudar se ele descobrir sobre o passado? Diante do Midoriya surge uma versão completamente dark sua, perguntando a ele o que ele tanto quer descobrir sobre o passado. O próprio Midoriya entende de que esta versão sua que está diante dos seus olhos é como ele é visto pelos olhos do Shigaraki. O Shigaraki, enquanto desesperadamente tenta sobreviver nessa luta contra o Midoriya, a gente vendo o desespero que o Shigaraki tá, começa a ver o Midoriya como um verdadeiro monstro, uma ameaça esmagadora para sua sobrevivência e existência. O próprio Midoriya, ele percebe que ele está usando disso para se comunicar com ele. Só que o Midoriya não recua de jeito algum. Ele responde de que ele não sabe, mas ele não quer continuar na ignorância que está ao seu lado nesse momento. Só que essa versão dark do Midoriya pede apenas para que ele morra. Só que o Midoriya, sem medo algum, declara que está entrando. Só que nesse momento um carro ali, não diria que fora de controle, já que o Midoriya está ali no meio da pista, conforme a gente vê ele adentrar cada vez mais nas memórias do Shigaraki, quase sendo atropelado por um caminhão que quase lhe pega, onde o próprio caminhoneiro pedindo para que o Midoriya abra os olhos, perguntando cadê os pais desses velhos, quando o Midoriya olha para trás e vê que a mochila que está nas suas costas de alguma forma foi destruída, onde ele percebe de que de alguma forma ele foi sim atingido fisicamente. Só que então surge ali o vestígio da Nana explicando de que eles entraram no subconsciente mais profundo do Shigaraki e por conta do Midoriya ser um usuário do One for All, ele ganha uma forma física e pode interagir com seus arredores. Assim como a gente já viu, na verdade, acontecer, os próprios portadores do One for All têm essa habilidade de, dentro dos vestígios, das memórias de outras pessoas, interagirem fisicamente com tudo. A gente mesmo vê dentro ali dos vestígios do One for All, tem toda aquela mesa redonda onde os usuários antigos do One for All se reuniam para conversar. Então eles sim conseguem ali interagir fisicamente com algumas coisas, mas é óbvio que isso está limitado apenas a esse mundo dos vestígios, das memórias, das mentes das pessoas. Só que o Midoriya, olhando ali pra Nana, tenta entender o porquê dela estar aí, quando ela se desculpa, dizendo que foi a única a ser repelida pelo Shigaraki mais uma vez. Só que o Midoriya não está triste. Ele vê de que é uma grande felicidade, já que ele ainda tem ela ao seu lado para lhe dar apoio. E a própria Nana vê de que, bom, a situação vai piorar e muito, principalmente para ela em relação a
culpa que ela já sente vai ser completamente escancarada agora diante dos seus olhos. Onde a gente mesmo vendo de que o local onde eles se encontram é o núcleo do Shigaraki, a origem dele, o ponto mais sensível de todos. O próprio Midori vê de que tem quase certeza de que aí dentro o Shigaraki é o mais vulnerável. Ele tem então de tocar nele e atingir essa origem. Quando o Midori então começa a correr desesperado até a direção da porta para abri-la e entrar na casa da família Shimura, a própria Nana observa origem. Origem essa do Shigaraki que está muito ligada aos erros da Nana, e eu dou um baita de um ênfase disso porque é o principal assunto que eu quero me referir em relação à análise desse capítulo. Mas enquanto isso ocorre, uma estranha figura surge na direção do Midori. Várias e várias memórias de vários e vários oponentes que enfrentaram o Midori também já chegaram a ter algum leve desentendimento com o Shigaraki, surgem para tentar impedir o Deku. A gente vê de que o Sten surge dizendo de que é por isso que as coisas acabam assim, quando ele pula em cima do Midori com duas facas, sendo que uma delas faz um corte ali considerável ali no braço direito do Midori. O próprio Midori, quando vê o Sten e olha para ele, percebe que a figura do vilão muda repentinamente para o do Redestro, que pergunta que peso ele carrega e o que ele quer construir. Quando ao lado ali dessa face do Redestro surge fundida dele a do Overhaul, perguntando se ele ao menos tem um plano. Só que bom, não. O Midori não tem plano algum, mas quer que esses vilões saiam da frente dele, porque se for para resolver tudo isso, desde que seja na porrada, o Midori vai partir para cima, mas para salvar o Tenko a gente sabe que isso não vai ser necessário. O Shigaraki talvez, mas o Tenko vai se resolver mesmo em boa parte no discurso no jutsu, que eu espero que ao menos seja bem construído. Mas o Midori corre desesperado até a porta da família Shimura, e quando ele abre, ele se depara cara a cara com as memórias do Tenko que começam a vir à tona. Uma memória da irmã do Tenko mostrando para ele um quadro ali da Nana Shimura, a avó deles, ao lado do pai do Tenko e da irmã ali do Tenko, o Kotaro, a época ali em que a Nana ainda estava ao lado do seu filho. A própria irmã do Tenko contando que isso é um segredo, que essa mulher que está na foto é a avó deles. A gente mesmo vendo ali a Nana em choque observando isso, que esta é uma foto do seu filho, onde a própria irmã ali do Tenko falando e mostrando ali essa foto ali para o seu irmão, dizendo de que eles iriam virar uma dupla de irmãos heróis sem o pai dele saber. Só que conforme o Midori entra cada vez mais nas memórias do Shigaraki, mais dolorosas elas se tornam, com uma quebra abrupta acontece. De uma memória para outra nós mudamos para uma cena em que o filho da Nana, o pai do Tenko, Kotaro, simplesmente dá-lhe um soco ali, um tapa mais especificamente, na cara do seu filho. A própria Nana, ao reagir a isso, entra em completo desespero e choque ao ver o que o seu filho se tornou e ver ali o seu neto Tenko como se fosse uma sombra completa ali, a silhueta dele. O próprio Midori, quando percebe que aquela silhueta deva ser o Shigaraki, parte desesperado na direção ali do Tenko para tentar alcançá-lo, só que de alguma forma algo começa a lhe rejeitar, uma barreira começa a lhe repelir, ele não consegue alcançar de modo algum o Tenko, justamente quando faltava tão pouco. Só que é aí que começa a parte principal desse capítulo, ao meu ver, quando o filho da Nana começa a dizer de que aquela mulher que eles viram naquela foto não é a avó deles, mas sim um demônio que abandonou o próprio filho. E quando a própria Nana observa isso, ela percebe que o seu filho não guardou a foto por apego.
quando ela começa a desabar completamente em meio a lágrimas, ela entende de que ele só não a conseguiu jogar fora enquanto o seu filho fala, para que os seus filhos entendam de uma vez por todas. Heróis machucam as próprias famílias apenas para ajudar um bando de estranhos. A própria Nana, quando lembra-se do momento em que deixou o seu filho de lado para lutar contra o All For One, percebe que ele nunca conseguiu abrir mão. A ferida que ela abriu nele afetou até o Shigaraki. Se ela tivesse derrotado o All For One e voltado para buscá-lo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Quando a própria reconhece pedindo desculpas ao seu filho por ser uma mãe tão fraca. Só que, bom, aqui começa o verdadeiro discurso que eu quero falar com vocês, porque, bom, o primeiro erro que a gente olha na narrativa é o fato de que, sim, o Kotaro é sim um tremendo de um babaca. O que ele passou no passado dele não é justificativa. Sim, a Nana ali pode ter sido uma mãe um tanto quanto irresponsável por motivos que daqui a pouco eu vou apontar. Mas o fato do que ele passou não faz dele alguém que torna necessário bater no seu filho, agredir fisicamente, de fato, por conta de tudo que ele passou. Isso não é justificativa dele fazer o que fez com o tempo. E outra coisa que eu quero falar. Sim, o Shigaraki tem sim muitas justificativas que fazem total sentido para ele ter se tornado um vilão. Ele já era uma criança como qualquer outra que quando criança amava super-heróis. Quem nunca quis ser um grande herói quando era criança, ter os superpoderes? Isso ainda mais numa sociedade de Boku no Hero onde existem as individualidades, então é uma realidade completamente possível dentro do mundo de Boku no Hero. Só que você vê a tua figura paterna, o teu pai, a figura que tu tanto tem de respeitar, admirar, em muitos momentos você admira, você respeita, você quer ser que nem o teu pai, ao menos quando tu é criança. Vem essa figura, começa a te agredir fisicamente, começa a destruir o teu sonho, dizendo de que tu não pode ser quem tu é. Uma coisa seria ele simplesmente pedir para que o seu filho desistisse do seu sonho, até dá para tentar passar um pouquinho de pano, uma certa dificuldade, mas partir para violência física já é outra coisa. A gente já vê um baita de um erro ali do pai do Tenko. E sim, o Shigaraki tem motivações para ser um vilão o suficiente, fora também a própria manipulação que o All For One fez. Mas o problema que eu vejo com o Shigaraki não é motivação, e sim personalidade. A personalidade dele, por mais que ele tenha motivos, propósitos e tudo mais, isso não adianta de nada se ele não é alguém que tem carisma. É um vilão que pra mim tanto faz se ele vive ou morre. Pra mim o final, por mais que esteja óbvio que o Midori de alguma forma vai salvar ele, não é um vilão pela qual eu sinto apego, que eu vejo que tem carisma. Então é um puta de um erro ali do Correio, o autor da obra, não ter desenvolvido isso. Então a primeira crítica que eu quero fazer em relação a esse capítulo, mas a próxima ali é uma crítica que pra mim é uma crítica, mas que tem tanta facilidade para poder ser resolvida. Porque a gente para e pensa, a Nana abandonou o filho dela, sim. Óbvio que foi ali com toda a justificativa de que ela iria lutar contra o All For One, do risco de que se ela continuasse ao lado dele, ela iria colocar ele em perigo, porque a gente sabe o quão filha da mãe é o All For One, os joguinhos mentais que ele faz. Ele iria usar o filho da Nana como refém para afetar a própria Nana, para conseguir o One For All. Então realmente ela estava num beco sem saída, mas o ponto é de que ela ir para a luta contra o All For One, dizendo de que eu vou ganhar e vou voltar para cuidar do meu filho, já é um exagero. Ela não imaginou em momento algum que no pior dos casos ela poderia morrer, porque
convenhamos, por mais forte que ela fosse e tudo mais, ela não iria ter uma certeza absoluta que poderia ganhar o All for One, porque simplesmente é o All for One. Tanto que a gente viu de que no fim das contas ela infelizmente morreu, então ela em momento algum foi lá e falou pro filho dela de mesmo que fosse de uma maneira não muito detalhada, de que, por exemplo, a mamãe vai ir para uma luta e pode ser que ela nunca mais volte ou coisa do tipo, mas saiba que eu sempre lhe amei, que eu sempre lutei para proteger você, que tudo que eu fiz foi porque eu sempre lhe amei e tudo mais, então uma despedida digna, pelo menos. E, bom, ela não estava em momento algum sozinha, em tempo algum ela teve sozinha ali na luta contra o All For One, porque ela tinha o Gran Torino e o All Might que sobreviveram. Então a gente sabe que o Gran Torino sabia que sabia estranho, mas o ponto é de que o Gran Torino sabia que a Nana tinha o filho, a própria Nana falou, até tem as dúvidas de que eles teriam algum relacionamento ali ou não, e a própria dúvida de que poderia o Tenko ser neto também do Gran Torino e tudo mais. Mas o ponto é de que o Gran Torino sabia, o All Might muito provavelmente também sabia, então não é estranho imaginar de que, pô, caso a Nana morresse, a Nana mesmo falasse, caso eu venha a morrer na luta contra o All For One, por favor, cuidem do meu filho. É algo que não faz muito sentido, porque se ela tinha um filho, que era a coisa mais importante do mundo para ela, se ela é uma mãe, se tu fosse pai ou uma mãe, caso tu não conseguisse mais voltar para ver o teu filho, tu ao menos iria querer que as pessoas em quem tu mais confia cuidassem dele no teu lugar. Então, não tem lógica nenhuma a Nana não ter confiado a guarda ali do Kotaro, os cuidados dele ali, pedisse para que, bom, caso eu morra, Gran Torino, Toshinori, que é o All Might, cuidem do meu filho, expliquem o porquê de eu não voltar mais, falasse toda a verdade, por mais que ela não tivesse falado. Já é o primeiro erro, ela não ter falado nada pro filho dela, mas ela era uma criança. Tá, mas a forma como ela aparece aos olhos dele com nada sendo falado é uma figura pior ainda, como se ela fosse uma tremenda dona irresponsável como mãe. Então realmente ela vira ali, mesmo que falasse, pudesse doer, ao menos ela falasse para ele não tivesse motivos para odiar ela. Isso já resolveria muito as coisas, ele viesse ali e soubesse, seja por ela ou caso ela não tivesse coragem para falar, ela viesse ali pro Gran Torino, pro All Might, de que, pô, caso eu morra na luta contra o All For One, cuidem do meu filho. Ou ela nem precisava falar, porque os dois sabiam que ela tinha um filho, então porque eles ainda assim não cuidaram do Kotaro? Não tem justificativa, eles têm que ser burros demais para não terem feito isso. É um tremendo de um tiro no pé que o autor comete ao fazer eles simplesmente se tornarem pessoas irresponsáveis e tão burras, porque é algo que, se você vai para uma luta e você sabe que não é uma certeza absoluta que você vai voltar, você ao menos conta isso para pessoa que você ama, seja sua amada, o seu filho, nesse caso da Nana, ou ao menos você confia ali os cuidados, a criação dessa pessoa ali a alguém que você confia, que a Nana tinha essa opção, mas por que raios ela não fez? A minha única ideia que eu tenho, ao meu ver, é de que pode ainda ter uma salvação, por mais que depois do que acontece a gente vê que a Nana consegue ser transferida para dentro do Shigaraki, conforme o capítulo termina, eu chego nessa parte, a gente vê de que acaba dando certo, o Midoriya transfere todas as individualidades do One For All para dentro do Shigaraki, isso funciona, a Nana ali tem o seu certo
arrependimento e tudo mais, a gente ao menos ainda tem a chance de ver de que a Nana, ela não teve coragem de contar pro seu filho essa luta ali com o All For One, não teve coragem de falar nada disso para não magoar ele, mas ela pediu para que o Gran Torino, para que o Almighty vão lá e, por favor, caso eu morra, cuidem do meu filho. Só que aí viria o plot twist, o All For One sabia que a Nana tinha um filho. E por que ele nunca foi atrás dele antes? Bom, porque ele vem, luta com a Nana, ele ganha, mata ela. Mesmo que ele não conseguisse o One For All, ele poderia vir pegar, talvez ele muito provavelmente já durante a luta já tivesse pensado nisso, ou depois que a luta acabou, ela morreu, a Nana morreu, o All For One na hora deva ter descobrido de alguma forma, quando ele roubou a individualidade dela, ele possa ter pegado com isso parte das memórias dela, os vestígios dela, ter descoberto em relação ali aos poderes dela, e quando ele roubou isso ele também deve ter pego ali algumas das memórias dela, descobriu que ela tinha um filho. Talvez nesse momento ele conseguiu mover ali uns pauzinhos para sequestrar o filho da Nana, e não para matar, não para usar como refém, não, ao menos agora, porque ele pegaria essa criança para cuidar, ele iria deixar o All Might e o Gran Torino em desespero, que iriam depois da morte da Nana e do luto superado, e iriam atrás do filho da Nana e cuidariam dela, mas de acordo com essa minha teoria, só teoria, não tem nada confirmado por agora, eles viriam, cuidariam do Kotaro, mas ele sendo sequestrado pelo All For One, eles nunca descobririam onde ele estaria, porque a gente viu de que o All For One, depois da surra que ele levou pro All Might, ele ficou anos e anos ali escondido, todo mundo achou que ele tinha acabado, que ele tinha morrido, e não, a gente viu que ele tinha planejado um puta do plano, então faz total noção ele ter capturado ali o Kotaro, não ali para matar ele, mas para começar a criar ele, porque ele sabia de que por mais que ele tentasse roubar o One For All, não adiantaria, ele não tinha ódio suficiente, é por isso que o Shigaraki é o único que pode roubar o One For All tendo o All For One, por conta do ódio, essa ligação de sangue que ele tem com o próprio One For All, por conta dele ser neto da Nana Shimura. E o Kotaro, que é filho ali da Nana, tem muito mais ligação de sangue e também teria muito mais ódio caso fosse criado pelo All For One, o All For One criasse ele, dizendo de que, olha, a tua mãe te abandonou, ela é uma mãe horrível, irresponsável, ele manipulasse completamente a mente dele. Isso iria aliviar ainda mais, daria ao menos para passar um pouco de pano pro Kotaro do porquê ali ele ser tão filha da mãe, basicamente, bater no filho. Então, voltando aqui, isso basicamente seria meio que a justificativa. Ele foi capturado pelo All For One, ele teve uma criação horrível pelo All For One que manipulou a mente dele para ele ser alguém horrível, para ele ser alguém ali que passasse a odiar sua mãe, com esse ódio e a ligação de sangue que ele tinha com um dos demais portadores do One For All, ele poderia roubar assim o One For All. Só que o problema é de que, em meio a tudo isso, óbvio que essa teoria começa a não fazer sentido, de que, então por que ele nunca usou o Kotaro? Óbvio, isso é só uma teoria, mas a justificativa seria de que o Kotaro não era tão forte assim, ele precisava não apenas de motivação, de ódio e ligação de sangue para que pudessem roubar o One For All, mas como também alguém que fosse capaz de peitar diretamente um portador do One For All e ter ali também, é claro, a capacidade de absorver para si o All For One. Então, por isso que com toda essa criação do Kotaro pelo All For One, justificaria o porquê do Kotaro ter sido um tremendo de um babaca, filho da mãe, com seu filho, ter criado ele de uma maneira terrível, e também justificaria o porquê do filho da Nana ter simplesmente ficado à mercê de ninguém, porque é totalmente sem noção ninguém ali ter ido atrás dele, a Nana nunca falou nada.
E ela também não precisava falar, porque o Gran Torino sabia que ela tinha um filho, então ele nunca foi atrás dele. Então a única justificativa para fazer sentido com tudo isso é essa minha teoria. Porque se não for botado, meus amigos, não tem como passar pano, é xingar realmente o autor, porque é uma tremenda de uma burrice. Ele tem ainda a faca e o queijo na mão para resolver isso, ele ainda tem tempo para resolver isso, porque se a gente viu que nos vestígios ali, nessas memórias do Shigaraki apareceram vilões como o Redestro, o Stain, o Overhaul, então por que não aparece talvez o próprio All for One? E aqui dentro ali do Shigaraki a gente tem o Shigaraki, a gente tem ali também o Tenko e ainda reside um pouco da consciência do All for One. Então o All for One a gente tem a própria teoria de que aquele homem que aparece lá de chapéu e tudo mais, que vem ali e visita um dia antes a casa da família Shimura, do despertar do Tenko, vem, dedura o Tenko, é indiretamente responsável por tudo que acontece, é quem manipula tudo, poderia ser ali o All for One. Então ele manipulou o Tenko, ele fez o Tenko ali se tornar o que se tornou, ele teve um filho, acabou sendo o ele manipulou o Kotaro no caso e acabou fazendo ali, ele deixou um pouquinho de lado, mas manipulou, aí ele teve um filho que foi o Tenko, que teve uma criação terrível e não apenas tinha a ligação de sangue, como também o ódio e a força absurda para conseguir portar o All for One e roubar o One for All, que era tudo que o All for One queria. Então o Kohei Horikoshi, autor de Boku no Hero, tem a faca e o queijo na mão para resolver isso e pode fazer isso perfeitamente no próximo capítulo, já quiçá, porque a gente ainda tem as dúvidas, quem é aquele homem de chapéu que bate perfeitamente com a visão que a gente já teve do All for One, quando ele acolhe ali o Shigaraki. Então faz total sentido ser ele, e faz também total sentido ele ter manipulado tudo isso. A gente descobriu que a Nana pediu para que cuidassem do filho dela, mas nunca conseguiram alcançar ele, porque ele foi sequestrado pelo All for One, que aí bate ainda mais o ódio do All for One, que manipulou tudo isso, fez todo esse sofrimento pra Nana, que pra mim eu sinto ali raiva um pouquinho dos personagens, porque se não for explicado, a culpa sim é indiretamente deles, mas mais raiva eu sinto do Kohei, porque o autor foi muito burro. Eu tô dando a ideia, a teoria perfeita para resolver tudo isso, e se não acontecer, meus amigos, não tem como passar pano. Mas depois de todo esse discurso, a gente volta para terminar ao menos logo esse capítulo, senão isso aqui vai virar um vídeo de 1 hora só com eu falando, mas teoria essa está aí. O Kohei tem como resolver esse problema inteiro, que ele se resolveu, que ele se meteu tranquilamente, só basta ele querer resolver e saber fazer isso, porque eu tô dando a ideia, então é só seguir isso, né? Mas, caraca, realmente tem como resolver isso tranquilamente. E os personagens ali, a Nana, o All Might, o Gran Torino, não vão se tornar tremendos uns imbecis por conta dessa atitude que eles não tomaram, porque não faz sentido ninguém nunca ter ido atrás do Kotaro para ter criado ele, de ter dado uma boa criação para ele. Então, meus amigos, aí tá a ideia, eu passei a ideia pra vocês, pode ser que não aconteça, pode. Mas aí a crítica já realmente não vem aos personagens, vem realmente direcionada ao autor, que é quem escreve tudo isso, é quem tá por trás de tudo isso. Mas, bom, quando a gente vê a própria Nana voltando ali, voltar ao foco, né? Terminar logo tudo isso. Mas quando a gente vê ali a Nana assumindo toda essa culpa, se culpando e vindo o arrependimento dela, ela parte para parar o seu filho de bater ali no seu neto, enquanto Midoriya salta na direção do tempo e a Nana se despede quando vem e destrói completamente ali, quando ela é transferida pro Shigaraki, ela destrói
destrói completamente aquela bola, massa densa de chumbo e se despede dizendo desculpa por não ter voltado, para de buscar. Mas culpa dela não é dela e sim do autor. Eu espero imensamente com toda essa ideia que eu dei, o autor resolva porque faz tanto sentido. Então eu só espero, eu ainda tenho esperanças de que isso venha acontecer. Mas diante disso, a gente vê essa despedida da Nana, que eu amo pra caramba a personagem, não só pelo design e tal, só a ideia que passa e tudo mais, eu gosto pra caramba. Então, Kohei Horikoshi, você tá com a faca e o queijo na mão, resolva isso e não faça os personagens pagarem de imbecis, porque pelo amor de Deus. Mas, bom, a própria Nana se despede se desculpando, dizendo que tudo é culpa da vovó. Enquanto o Tenko, em total desespero, vê de que não aguenta mais. Quando a gente muda de cena e a gente vê o Midori agora com a roupa que ele tava lá no Fundamental 2, antes dele entrar ali na UAI, a gente percebe que vamos para a origem, o começo do decaimento. O momento onde o Shigaraki ao lado do Mon, seu cachorrinho, dizendo que não aguenta mais, despertou a sua individualidade, matou toda a sua família. A cena perfeita para que o Kohei, com a faca e o queijo na mão, resolva todos os problemas que esse capítulo gerou e faça assim com que a Nana, o All Might, o Gran Torino, o Kotaro e o Tenko tenham sido completamente usados e manipulados pelo All for One uma última vez, o que faz total sentido. Mesmo morto, o filho da mãe ainda nos causa problemas e que seria sensacional porque destrói completamente ali o All for One que está dentro do Shigaraki. Só resta mesmo a persona do Shigaraki com decaimento e o Midoriya só com a força bruta do One for All. Eles vão resolver isso ali. O Midoriya sem ali aquela porrada de individualidade do One for All, só a força mesmo, e o Shigaraki só com o que sobrou do decaimento, sem o All for One, sem nada, só os dois. Quem ganhar leva tudo, o Midoriya se ganhar salva, é claro, definitivamente o Tenko. Mas a gente infelizmente só vai ver isso e tudo e muito mais apenas no próximo capítulo, que nem próxima semana vai ser, já que a gente tem com o fim do capítulo 417 a confirmação de que teremos pausa no mangá na semana que vem. Mas o ponto é que eu vou ao menos então me despedindo de todos vocês. Espero, é claro, que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixa um like, se inscreva no canal, é claro, também ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu vejo então, depois de todo esse discurso, eu realmente fiquei com raiva do que o Kohei fez, eu espero que resolva tudo. E também para expor aqui minhas ideias, meus sentimentos, meus pensamentos, mas agradeço imensamente vocês terem me ouvido no quase desabafo que foi esse vídeo e espero que também tenham gostado desse vídeo. Então, muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o likezão aqui nesse vídeo. E bom, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!